Bom, gente, continuando, como eu falei pra vocês, né, depois de 2 abortos que eu fiquei sabendo, né, por acaso, depois de ter passado, infelizmente, por essas experiências, você começa a se questionar, caramba, o que tá acontecendo? Se tá tudo bem com meu marido, se já fez os exames, tá bacana. Comigo, faço todos os exames, tá tudo certo, né? Contagem hormonal, por mais desreguladinho que fosse, mas por conta do ovário policístico, mas estava tudo certo, gente. E aí, os médicos nunca levantaram a hipótese para mim de endometriose, tanto que na época pediram até para eu... Ah, detalhe importante, gente. Na época, depois do segundo aborto, os médicos seguem uma linha de raciocínio. Eu poderia estar perdendo meus filhos por trombofilia, tá? Então eu fiz todos os exames para descartar trombofilia. Bacana, fiz todos os exames, nunca tive problema dessa parte, tá? Como eu nunca tive esse problema, não tinham outros problemas aparentes, os médicos já começaram a me encaminhar para Campinas para fazer teste genético, porque às vezes poderia ser alguma questão ou minha ou do meu marido. Então, entendam que em 2015, tá? Depois dos 2 abortos, que eu fiquei sabendo porque hoje em dia analisando, aparentemente pode ser que eu tenha tido mais e também passou batido e não fiquei sabendo, porque no meu caso sempre foi espontâneo, nunca precisei fazer a curetagem, pronto. E aí nisso que os médicos começaram a levantar essa hipótese para mim de ir para Campinas fazer teste genético, entre aspas, gente, não questionando os médicos, mas eles vão às vezes pelo caminho mais difícil, sendo que eles poderiam buscar causas, descartar todas as causas. Eu tinha plano de saúde, como eu falei para vocês, eles poderiam pedir os exames. Embora eu entenda que em Poços de Caldas, na época, que era onde eu morava, eles não tinham esse conhecimento e às vezes não tinham a tecnologia, eu não sei como é que funciona, gente, para descobrir a endometriose. Então, também deixar isso bem claro, porque se a pessoa mora numa cidade muito pequena, não vai ter o especialista que saiba identificar isso, tá? Porque eu também vou explicar tudo nesse vídeo para vocês, como que funciona e como que vocês vão descobrir a endometriose, tá? Porque o ultrassom normal nunca vai descobrir, que foi o meu caso, gente. Eu faço ultrassom desde os meus 12 anos de idade, né? Depois passado um tempo fazendo ultrassom normal e ultrassom transvaginal e nunca foi descoberto. Então isso precisa deixar bem claro. O ultrassom simples basicamente não vai diagnosticar, mas eu volto nesse assunto. Depois do segundo aborto, voltei a tomar remédio, tanto até para fazer os exames, para excluir trombofilias, e fiz alguns exames, não deu nada, beleza. Aí por conta própria, porque desde os 12 anos de idade eu tomava anticoncepcional, certo? Em 2014 eu já estava com 26 anos ali, que eu lembro que eu fiz um período de parar de tomar anticoncepcional de 2013, que eu acho que eu fiquei um ano, mas eu a vida inteira tomei anticoncepcional, gente. E aí também tinha aquele mito, nossa, tomou muitos anos anticoncepcional, você vai ter dificuldade para engravidar. Então eu esbarrei em todas essas circunstâncias, de tomar muitos anos anticoncepcional, de ter o ovário policístico, que muitas pessoas também falavam, o ovário policístico ele já tem a dificuldade para engravidar. Eu esbarrei em tudo isso, gente. Então, entre aspas, tudo fazia muito sentido, tá? Mas sempre fiquei, aliás, depois que eu casei, que eu fiquei curtos períodos sem tomar um anticoncepcional, porque a minha vida inteira eu tomei para minimizar esses sintomas. Eu acho que é importante falar isso. Só que depois de 2015 eu voltei a tomar um anticoncepcional por uns 6 meses, né, para fazer os exames e tudo mais, por conta própria, gente. Em 2016, meio de 2016, eu optei por parar com o remédio. E já tinha feito os exames, não tinha problema, meu marido não tinha problema, eu falei, vou entregar na mão de Deus, né? Depois que você é casado, que você quer ter filhos e tudo mais, muitas mulheres tomam essa decisão. Eu não sabia de nada, não tinha levantado nenhuma hipótese. Então, gente, só para vocês entenderem, de 2016 até 2019, 3 anos sem tomar remédio. E aí, gente, sintomas complicados começaram a aparecer. Então, este vídeo será dos sintomas, que até então
já era da endometriose e eu não fazia ideia o que era. 2016 foi tranquilo. 2017, gente, eu tinha um sintoma e eu preciso muito, mulherada aí que infelizmente sofre com isso, que também falem sintomas que vocês tiverem, porque tinha algumas coisas que eu achava que eu era louca, que era da minha cabeça, mas tinham coisas erradas acontecendo que infelizmente, às vezes ou por falta de preparo dos médicos ou orientação, e que muitas vezes a gente tem que buscar. Eu fui ler muito artigo para entender a doença, porque me apavorou, gente. Vou ser bem realista. E aí, quando você às vezes levanta alguns sintomas para o médico, tudo ele vai falar para você que é normal. Por conta do quê? Do ovário policístico. Aí, gente, eu lembro que em 2017, quando eu deitava assim de bruços, eu sentia alguma coisa mexendo na minha barriga. Esse era um sintoma que eu achava muito estranho. Até hoje não tem explicação para isso. Não sei se alguma mulher aí em algum momento sentiu isso, mas eu lembro perfeitamente em 2017 ter esses sintomas. Estranho, passava. Aí, gente, 2018 então foi o pior ano, tá? Porque como eu já estava uns 2 anos sem tomar o anticoncepcional, estava sem proteção nenhuma, porque, querendo ou não, o anticoncepcional, todos os anos que eu tomei, eu não tinha sintoma, porque de alguma forma o anticoncepcional me protegia, gente. Por mais que ele não era contínuo, ele me protegia, ele protegia meu organismo, para não deixar a doença avançar. Como eu fiquei 3 anos sem tomar, a doença veio com tudo, gente. E aí 2018 foi o pior ano, assim, porque quando tava perto de menstruar, uma que eu era muito desregulada, então não sabia quando que eu tava para menstruar, não fazia ligação de uma coisa com a outra, e quando chegava perto da menstruação, muita dor para evacuar. Era um negócio assim desesperador. Para urinar, eu fazia gota de urina, não era um xixi normal, né? Não era um xixi que fluía, era gota. Achava estranho, mas como eu sempre também tive muita infecção de urina, ou atrelava a infecção de urina, sempre viam, acho que é isso, porque os médicos também não falavam nada. E, gente, um dos sintomas mais esquisitos que eu tive e que já era indício, mas que eu não sabia, e também perguntei pro médico e ele falou que era normal, descia pra mim, gente, o primeiro dia. Descia alguma coisinha, muito pouco, vinha muito pouca menstruação. E aí, o que eu fazia? Passava o outro dia, não tinha mais, não sujava mais o MODS. Terceiro dia não sujava mais o MODS, parou de descer a menstruação. Tudo bem, ia manter relação. No que mantinha a relação, gente, descia sangue pra caramba. Eu falava assim, gente, mas não tava usando MODS esses dias, já não tava vindo mais, pra mim tava tudo certo. Descia muito sangue. Tá. Passava isso no mês, dores para evacuar, a forma, do xixi muito estranho, muita dor na lombar. Teve dias assim de eu não conseguir ficar deitada, porque eu até tinha que, puxar a respiração assim, de tanta dor na lombar. E eu achava que era problema de coluna, né, gente? Infelizmente, tô com problema de coluna, fiz algum exercício errado aí, é problema disso. Não, era no período menstrual que as dores vinham assim para judiar. E em 2018 começou dessa forma. Minha menstruação sempre era assim, não tinha fluxo de menstruação a ponto, de usar MODS e sujeira, tudo. Aí você imaginava que já tinha passado o período, no que ia manter relação, descia muito sangue, gente. Parecia que, eu até falava, parecia que ficava empoçado, gente, sabe? Ficava ali num compartimentinho que era ativado. Era muito estranho essa menstruação assim. E aí, chegava no médico, doutor, tá estranha a minha menstruação. Tá acontecendo isso, isso e isso. O que é? Normal. Tudo bem. Aí, gente, seguindo
toda essa linha de raciocínio e os sintomas que eu me lembro, gente, porque é igual eu falo, todos os outros sintomas eu atrelava a algum outro problema que eu tinha. Então, era quase impossível, na minha cabeça, imaginar que seria endometriose, porque como nunca foi nem levantada a hipótese, então, pra mim tava tudo certo. E aí eu preciso muito aí, mulherada, contem os sintomas que vocês tinham e que vocês atrelavam a alguma outra coisa que depois vocês descobriram que era da endometriose, tá? Pra gente poder se ajudar aqui e ter essa troca. É igual eu falo, gente, o canal foi criado pra isso, pra gente poder se ajudar e pra gente poder se acolher, tá? Pra gente poder entender que você não tá passando isso sozinha. Como eu já falei, na época eu precisei muito e queria muito ter encontrado mais relatos até de mulheres, de tudo que passou, de como foi toda essa trajetória, para você não se sentir sozinha. Esse é o objetivo principal aqui de eu estar fazendo toda essa série de endometriose, contando tudo que eu passei na minha vida. E igual eu falo, nossa, momentos tristes, momentos difíceis, mas que eu passei e que eu quero muito sim falar. E quero poder falar com vocês para a gente poder se ajudar. Esse é o intuito.